E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência para entender a carreira de um jogador de futebol de elite. Vamos desvendar o que está por trás do auge e do declínio físico no esporte mais popular do planeta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É um debate que rola solto entre torcedores, especialistas e até entre os próprios jogadores. Mas e se a resposta não for uma questão de opinião, e sim de dados, de ciência? Para achar essa resposta, a gente tem que olhar além dos gols e assistências. O que importa aqui é o que dá para medir de verdade, sabe? A pura capacidade física do atleta em campo. E é exatamente aí que a nossa análise entra. Ela é toda baseada num estudo super aprofundado que coletou dados de mais de 5.000 atuações individuais em jogos de verdade, usando tecnologia de ponta. Então, tudo que a gente vai ver aqui não é achismo, é ciência pura. Beleza, então vamos ao que interessa. O estudo divide a carreira do jogador em 4 fases bem claras, por idade. E é essa estrutura que vai guiar a nossa conversa, mostrando passo a passo como o físico do atleta evolui. Primeiro, temos o jovem talento, ali entre 18 e 22 anos. Depois, a fase do auge do desempenho, que vai dos 23 aos 27. Aí vem o profissional experiente, até os 32. E por fim, o veterano, com mais de 32. O legal é que cada fase dessas tem uma assinatura física bem diferente. Vamos começar do começo, com os mais novos. O que define fisicamente esses caras? Bom, a resposta cabe em uma única palavra: explosão. Olha, os dados são categóricos. Essa galera mais jovem simplesmente atropela as outras faixas etárias, quando o assunto é ação de alta intensidade, tipo arrancar, frear, mudar de direção. E essa imagem aqui, ela deixa tudo muito claro. Se a gente olhar o gráfico que está medindo os esforços explosivos, dá para ver que a linha vai lá no topo, no pico máximo, justamente nesse primeiro grupo, de 18 a 22 anos. A partir daí, olha só, é só queda, uma descida gradual, mas constante. É essa potência, essa capacidade de explodir que é a marca registrada do jogador jovem. E só para todo mundo ficar na mesma página, esforço explosivo não é uma coisa que a gente acha, tá? É uma métrica, uma medida que junta todos esses movimentos rápidos e intensos que o jogador faz, tudo capturado por sensores. É basicamente a medida da capacidade dele de ligar o turbo em campo. Ok, agora a gente chega na parte que todo mundo quer saber. Será que a ciência conseguiu mesmo cravar a idade exata do auge físico de um jogador? A resposta, meus amigos, é sim. Usando algoritmos super avançados, os pesquisadores analisaram milhares de jogos para encontrar aquele ponto perfeito, sabe? A idade média ideal para cada tipo de capacidade física. Para a velocidade máxima, por exemplo, o pico chega em média com 25,7 anos. É nesse momento que o jogador consegue atingir a sua maior velocidade num sprint. Agora, para a resistência, que é a capacidade de aguentar o tranco em alta intensidade, o pico vem um pouquinho antes, 24,8 anos. E para fechar, a capacidade de explosão, a aceleração e desaceleração, o pico é os 26 anos. Então, o que isso quer dizer? Que a janela de ouro, o momento em que o jogador está com tudo no máximo, é curtíssima. Acontece tudo ali no meio dos 20 e poucos anos. E esse gráfico aqui é a prova disso. É sensacional. Cada bloquinho de barras é uma idade. E olha só o da esquerda, que é o nosso grupo do auge, com 24,8 anos. Repara como as barras vermelha e azul, que são resistência e explosão, estão lá em cima, bem mais altas que as outras. É a ciência mostrando, preto no branco, quem manda no físico. Beleza, mas e depois do auge, o que acontece? Vamos entrar agora na fase seguinte para entender como o corpo do atleta se adapta nos anos de veterano. A questão não é só um declínio. O que o estudo mostra é que é mais uma troca, sabe? Algumas habilidades vão embora, mas outras, o que é surpreendente, continuam firmes e fortes. Então, vamos lá. O que vai diminuindo? Velocidade máxima, o número de piques, as ações de explosão, tudo isso cai. Mas o que fica estável? A distância total que o atleta corre no jogo e a carga do jogador, que é basicamente o esforço geral. Ou seja, o motorzão da resistência continua funcionando bem. Essa comparação visual aqui é perfeita para entender isso. Olha só os dois gráficos. Na esquerda, a linha da velocidade máxima despenca com a idade. É uma queda brusca. Agora, olha o da direita. A linha da distância total percorrida fica muito mais estável, quase reta. Traduzindo, o jogador perde a explosão, o arranque, mas não necessariamente o fôlego para cobrir o campo todo.
Certo, com todos esses dados na mão, o que os clubes e os técnicos fazem? É aí que a gente entra na parte estratégica, no manual do futebol moderno. Essa frase dos próprios pesquisadores mata a charada. A perda física pode ser trocada pela inteligência tática. Um jogador mais velho talvez não seja o mais rápido, mas a experiência, a leitura de jogo dele pode colocar ele no lugar certo e na hora certa muito antes. E com base nisso, a gente tem 3 caminhos bem claros. Primeiro, adaptar o treino dos mais velhos, focar mais em recuperação. Segundo, priorizar a manutenção daquelas habilidades que caem mais rápido, como a velocidade. E terceiro, que é o mais importante, ajustar a tática do time para usar a experiência e a inteligência desses atletas a seu favor. No fim do dia, o valor de uma pesquisa como essa é gigantesco. Ela é praticamente um manual científico para gerenciar o bem mais precioso de um atleta, o seu corpo. As decisões de contratar, renovar ou vender, agora elas podem ser feitas com base em dados, e não só na intuição. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final bem estratégica para a gente pensar. Se a gente sabe que o declínio físico começa ali pelos 26, 27 anos, qual é a jogada mais inteligente para um clube, tanto taticamente quanto financeiramente? A resposta para essa pergunta pode muito bem estar moldando o futuro do mercado da bola.